Em vários vídeos eu teci críticas a essa busca desenfreada e desequilibrada pelo dinheiro. Mas isso não quer dizer que eu seja um inimigo dele e o abomine, né? O problema é quando as pessoas tornam o dinheiro a única busca de sua vida, quando vivem apenas para ganhar dinheiro. Aí é que está o problema, porque daí o resto fica de lado. Tudo passa a ser analisado e julgado a partir da perspectiva de ganhar dinheiro, de ganhar mais dinheiro, sem limites. E o ser humano vai embrutecendo o seu coração e vai, digamos assim, analisando tudo na perspectiva de quanto vale, se é vantajoso para ele, se vale a pena ou se não existem formas mais vantajosas. Quando o ser humano começa a olhar tudo sob essa perspectiva do que é vantajoso financeiramente e do que não é, ele elimina o desenvolvimento espiritual, se torna um materialista pleno, convicto e total. Não resta mais nada dele senão o materialismo. Então, eu não abomino o dinheiro, eu abomino a busca desenfreada por ele. E quem tem o dinheiro e tem um lado espiritual, ótimo. Pode usar o dinheiro como uma armadura. Então use o dinheiro como uma armadura em sua vida. Se você tem uma quantia razoável, se você tem dinheiro sobrando, se você tem umas economias consideráveis, viva naturalmente, de forma simples, continue sendo você mesmo e use isso como uma armadura, não na perspectiva daquela segurança, daquele que se enclausura dentro de uma zona de segurança e não faz nada porque tem medo. Então, o dinheiro como armadura não deve servir para engessar o ser humano, com medo de perder o dinheiro. Muitas pessoas têm o dinheiro, não o gastam porque têm medo de perdê-lo. Enquanto que outras pessoas se afogam num mundo de prazeres, gastando seu dinheiro com coisas inúteis, fúteis, que apenas acabam desenvolvendo e, digamos assim, personificando a autodestruição da pessoa. Então são esses dois extremos, aquele que utiliza o dinheiro para se afundar nas podridões de vícios e desejos deploráveis, por um lado, e por outro lado, aquele que não gasta o dinheiro porque tem medo de perdê-lo. E quem não gasta o dinheiro com medo de perdê-lo não faz dele uma armadura, mas sim uma âncora que o prende à matéria grosseira mais densa. E aquele que gasta tudo com besteiras, a mesma coisa, ele afunda nesse mar de desejos, não se conhece, não se desenvolve espiritualmente, porque vive perdido de desejo em desejo. Então, usar o dinheiro como uma armadura significa viver de forma simples, de forma econômica, não porque se é mesquinho, tá? Existem pessoas que são mesquinhas e não gastam dinheiro, e o dinheiro não é uma armadura para elas, tá? Então, existe ali uma avareza de não gastar o dinheiro para que ele não diminua, para que ele continue lá, como uma espécie de um tesouro dentro de uma cúpula de vidro, o qual o ser humano fica apreciando e idolatrando. Então isso gera uma idolatria do dinheiro por causa da avareza e da mesquinhez, onde o ser humano não se dá ao luxo de nada porque ele não quer gastar
o seu dinheiro. E nessa perspectiva, ele não é uma armadura, ele é uma algema, ele é uma corrente que literalmente prende o ser humano. Então, independente de quanto o ser humano tem nessa vida, ser bastante, ser pouco, ser uma quantia razoável, o interessante para que ele possa ser livre espiritualmente é ele ter poucos desejos, é ele ter poucos caprichos, é ele gastar pouco dinheiro. Isso não significa uma mesquinhez, mas isso significa ter o olhar voltado para coisas mais elevadas, porque estamos apenas de passagem aqui na Terra. Não adianta prender-se a luxúrias, a caprichos, a desejos, querer satisfazer todos os seus apetites, porque isso gera um aprisionamento do ser humano. Ele se torna viciado dos prazeres que o dinheiro proporciona. Pode até não ser uma pessoa, digamos assim, mesquinha, que segura o dinheiro para não gastá-lo, mas se perde, por outro lado, nesse mar de desejos que o dinheiro proporciona, e isso desvia o ser humano do alvo da mesma forma como o caso do mesquinho que não gasta o dinheiro. E em nenhuma dessas duas perspectivas ele é uma armadura. Como o dinheiro se torna uma armadura na vida do ser humano? Quando ele o torra com futilidades? Não. Quando ele o guarda e não gasta e fica apenas contemplando-o e tendo aquela sensação de segurança, que na verdade não é uma segurança, mas sim muito mais uma insegurança e o medo de cair na desgraça, então o indivíduo ele pilha as notas de dinheiro pensando no futuro, sem certeza alguma se vai chegar ao futuro ou se não vai morrer já no momento seguinte. Então, para que o dinheiro se torne uma armadura na vida do ser humano, ele precisa ter um propósito de vida que vá para além do dinheiro, que vá para além da pilhagem de bens materiais. O dinheiro se torna uma armadura quando o ser humano o utiliza como um apoio para os seus pés, para que ele possa caminhar nessa vida. Quando o dinheiro não o atira num mar de desejos e também não o faz ser mesquinho. É um equilíbrio. O dinheiro se torna uma armadura quando o ser humano tem uma relação de equilíbrio. Quando ele não atira o dinheiro fora com futilidades e quando ele também não vira mesquinho ao ponto de não gastar nada. Este ponto de equilíbrio entre um extremo e outro faz com que os recursos materiais sejam uma armadura. Isso propicia uma certa liberdade frente ao meio externo, porque o ser humano dispõe de uma condição material para trabalhar os valores dentro de si, sem precisar se submeter de forma escravocrática à tirania dos demais, à tirania do mercado de trabalho, o egoísmo social que dilacera completamente o corpo da sociedade. Então, quando o ser humano tem uma quantia de dinheiro e ele não se prende a isso mortalmente e não se afoga nos desejos que os recursos materiais podem propiciar e vive de forma equilibrada, o dinheiro se torna a armadura que permite ao ser humano passar pelas circunstâncias da vida e lutar de igual para igual com os demais. O dinheiro ele é um valor material que tem em si, por trás de si e junto de si, uma energia muito forte, e que se o ser humano conseguir usar essa energia de forma positiva
sem deixar que essa energia o atire para o lado do desfrute dos desejos apenas, ou da mesquinhez daquele que contempla o dinheiro com medo de gastá-lo e de perdê-lo, essa energia, ela é como um barco que permite ao ser humano atravessar os rios, subir e descer os rios. Essa é a condição do espírito livre que faz um uso das coisas sem se tornar submisso a elas e que não deixa elas lhe usar. Infelizmente, a maior parte das pessoas permite as coisas usá-las. Hoje, essa energia do dinheiro acaba usando as pessoas. Essa energia do dinheiro que pode ser um tanto neutra, dependendo da forma como o indivíduo se relaciona com o dinheiro, ou pode ser uma energia trevosa mesmo, trevosa, pesadíssima, sobre o indivíduo mesquinho ou sobre o indivíduo desejoso, que pensa apenas na satisfação das suas vontades egoísticas. Então, essa energia do dinheiro, quando pervertida e manipulada pelas trevas, através dos desejos ou da mesquinhez, tudo isso destrói o ser humano espiritualmente, o torna um egoísta, alguém inconsequente, que não pensa no todo, que não analisa as circunstâncias da vida num todo, para que possa ocorrer um posicionamento equilibrado nessa vida. Daquele que se usa, daquele que se utiliza, das coisas para crescer, para caminhar. Então, o dinheiro pode se tornar uma bela armadura se o ser humano tiver o equilíbrio emocional, o desenvolvimento espiritual e não fizer do dinheiro a caça maior da sua vida, o objetivo maior da sua vida, porque muitas pessoas são caçadores, são como caçadores de dinheiro, e daí o usam ou para se afogar num mar de desejos ou apenas para pilhá-lo e contemplá-lo como um tesouro dentro de uma cúpula de vidro, como um Deus que está lá sendo adorado pelo indivíduo mesquinho que faz do dinheiro o objetivo maior da sua vida. E nesse caso, ele não é uma armadura, mas uma âncora que prende o ser humano, uma corrente, um par de algemas. E quando nós olhamos a situação social e econômica pelo mundo afora, vemos um mundo tão injusto, tão desigual. Por outro lado, tudo isso também parece que deve ter um porquê de ser, porque a maioria das pessoas não se capacita a lidar com o dinheiro. Infelizmente, na situação kármica em que a humanidade se encontra, a maior parte das pessoas precisa passar por uma série de privações ao longo da vida para aprender alguma coisa. A maior parte das pessoas, se tivesse dinheiro em abundância, faria um uso errado do mesmo. Se deixaria dominar pela energia do dinheiro manipulada pelas trevas, o que geraria uma desgraça cada vez maior, um egoísmo cada vez maior e um descontentamento cada vez maior consigo mesmo, porque essas pessoas não encontrariam limites por mais dinheiro que tivessem. Então esse é o problema, quando o ser humano não encontra limites na quantidade de dinheiro que ele tem. Daí ele não se torna uma armadura, se torna uma ferida por onde o dinheiro, o sangue vai escoando. O dinheiro, ele é como o sangue da sociedade, que precisa estar circulando e precisa estar
distribuído razoavelmente. Mas como a humanidade foi decaindo espiritualmente, como os seres humanos se tornaram tamanhamente egoístas, deram origem a laços kármicos ao longo de suas inúmeras encarnações e reencarnações, que hoje a sociedade está constituída de forma completamente desequilibrada e desigual, porque dentro de si as pessoas são desequilibradas e foram dando origem a laços kármicos cada vez piores. E o dinheiro, que é o sangue da sociedade, se tornou a desgraça da sociedade. Ele, que é uma medida de troca, que deveria ser utilizado corretamente, de forma equilibrada, se tornou um punhal com o qual as pessoas se apunhalam cegamente, traiçoeiramente. Por quê? Porque estão dominadas pela energia do dinheiro. O dinheiro pode ter uma energia, digamos, neutra, como eu já disse, se o ser humano não se submeter a ele. Ele pode usar tudo isso como uma armadura para se blindar, para poder colocar em prática suas nobres virtudes, suas qualidades e trabalhar por um mundo melhor, se o ser humano colocar acima de tudo o autoconhecimento e o desenvolvimento espiritual. Nessa perspectiva, o dinheiro é uma grande armadura, mas se o indivíduo sucumbe à energia do dinheiro, à tentação do dinheiro, seja para afogar-se no mar de desejos ou ficar apenas pilhando o dinheiro para contemplá-lo, nas duas perspectivas, o indivíduo se arruína e vai se tornando cada vez mais materialista e se perde e não sabe usar o dinheiro, e o dinheiro o usa como um instrumento das trevas. Então, é como uma armadura. O verdadeiro guerreiro, ele não fica contemplando a armadura, ele cuida dela, mas ele usa a armadura como um instrumento nas batalhas da vida. E assim o dinheiro também precisamos cuidar dele, não desperdiçá-lo, mas não podemos contemplá-lo. Se o guerreiro contemplar a sua armadura, ele vai temer colocá-la em risco na batalha, não vai usá-la, vai ficar ali recolhido num canto porque não quer arranhar a armadura. A armadura está ali para ser usada, para servir como proteção, para que o guerreiro possa executar a sua luta. E o dinheiro é a mesma coisa, então faça dele uma armadura, sem se tornar uma vítima da energia do dinheiro, que domina a maior parte das pessoas. E por isso a maior parte das pessoas está ali, digamos assim, na penúria. Porque se tiver dinheiro vai se perder. Vai se perder. Por quê? Porque as pessoas, em sua maior parte, são fracas e não conseguem dominar o apetite pelo dinheiro. A maior parte das pessoas é dominada pela energia do dinheiro, e por isso que a vida em sociedade está tão caótica e as pessoas se tornaram tão animalescas na busca pela sobrevivência e o dinheiro, porque a energia do dinheiro está manipulando as pessoas. As trevas, administrando toda essa decadência, criaram um estado de animosidade entre as pessoas, por causa de uma medida de troca que é o dinheiro. Então, ter uma vida simples, mesmo que se tenha bastante dinheiro, é a melhor coisa. Que o ser humano pegue o mínimo possível das coisas do mundo. Quão mais ele passar pela vida terrena precisando de pouco, sem ser mesquinho, mais ele vai caminhar, mais longe ele vai chegar, mais vai se desenvolver espiritualmente sem se prender a nada. Porque, na verdade, não precisamos de muito nessa vida. Precisamos de muito pouco. Precisamos trabalhar o nosso espírito para podermos ir depois para outros planos, outras dimensões, porque estamos aqui apenas de passagem.
Não vale a pena se perder por causa das riquezas. Não vale a pena perder o seu espírito por causa das riquezas. Não vale a pena. Porque, na verdade, a maior satisfação que o ser humano tem é a realização espiritual no autoconhecimento, no aprofundamento de si mesmo, fazendo um uso daquilo que é necessário na matéria grosseira, mas de forma equilibrada, sem exageros, sem se prender. Sem se prender. Assim o ser humano faz do dinheiro uma armadura. Do contrário, o dinheiro se torna uma âncora em sua vida e ele afunda nas energias telúricas, nessa energia trevosa do dinheiro. Porque tudo isso já é uma perversão, já não é mais uma medida de troca. Tudo isso é resultado da emissão de formas de pensamentos que os seres humanos foram lançando para a matéria grosseira, mediana e fina. E tudo isso criou um caldo de energias telúricas, densas, pesadas, que estão aí assediando as pessoas. Assediando, e isso faz parte da energia negativa do dinheiro, da energia trevosa do dinheiro, que assedia e faz sucumbir aqueles que são fracos, que se tornam vítimas da energia do dinheiro, porque não tem autodomínio, não tem autocontrole, não tem autoconhecimento, não tem um propósito na vida. Quem não tem um propósito espiritual, ele sucumbe nas teias da matéria grosseira densa e não consegue fazer um uso do dinheiro. E em vez do dinheiro se tornar uma armadura, se torna uma âncora que faz o indivíduo afundar completamente, perdendo a sua alma e o seu espírito e a sua vida. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!